estava falando sobre corpo mental, e aí eu fiquei assimilando em relação a isso, em termos de consciência. Primeiro que você falou da consciência como sendo a base de toda a formação, de tudo que existe, de tudo que se manifesta. E como é que surge essa ideia, como é que surge esse conceito de corpos espirituais ou veículos de manifestação da consciência? Não precisa assim não quiser, trazer um contexto histórico, mas como é que surge para você esse entendimento da existência de outros corpos ou de veículos de manifestação dessa consciência? A minha experiência pessoal é a partir das EFCs, as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Então, eu logo de cara não tinha noção do que estava acontecendo. Eu tive, na adolescência, minha primeira experiência fora do corpo, eu não sabia o que era. E não queria acreditar que era algo espiritual, queria acreditar que era alguma coisa psíquica, psicológica e mental, programação mental, algum tipo de sonho dirigido. Mas eu acabei entendendo o processo, aprendi técnica para começar a sair do corpo ainda na adolescência, mas eu não tinha uma meta espiritual, então eu não gostava muito daquilo. De vez em quando eu tinha experiências agradáveis, sair voando por aí, com uma sensação deliciosa, voar sobre o mar e mergulhar na água, não precisa sair da água para respirar e poder ficar vendo o fundo oceânico, vendo as criaturas do mar, e ver onde é escuro, como se fosse claro. Eram experiências maravilhosas, mas de vez em quando eu me via em situações de confrontos que eu lembrava parcialmente e não entendia como que parecia que naquele suposto experimento, que eu não sabia bem se era um sonho ou não, mas era a experiência fora do corpo, né? Quando era a parte, até chegar no plano espiritual, eu andava pelo mundo físico, eu via coisas, via cenas e podia voltar para o corpo e confirmar. Às vezes você está fora do corpo, vê uma cena, alguém está fazendo alguma coisa, você volta para o corpo, depois você confirma, tal hora aconteceu o quê? Teve uma coisa assim, você joga um pedaço da informação, a pessoa te joga o resto para confirmar para você o que você viu. Então eu falei, eu sei que eu estava fora do corpo porque eu tinha informação onde meu corpo não podia alcançar, onde não dava para ouvir nem ver. Então eu sabia, tinha uma comprovação física da experiência. E aí para mim tinha essa separação, matéria e espírito. Falei, tem alguma coisa acontecendo. Uma parte da minha mente está experimentando uma coisa não local. Eu tentando encontrar explicações físicas. E até hoje eu pesquiso física, né? Também é parte do meu caminho misturar ciência e espiritualidade. E aí eu fui tendo as experiências, né, fora do corpo, e eu aprendi a controlar o processo. Com o tempo eu descobri o Wagner Borges. Eu já tinha sido aluno de Valdo Vieira anteriormente, quando ele ainda estava na zona norte de São Paulo. Aí eu descobri Wagner Borges mais para o final dos anos 80, me identifiquei com a história dele, achei ele muito divertido, gostei muito da abordagem espiritualista dele, da parte de proposta assistencial, e eu comecei a focar minhas experiências fora do corpo nisso. Aí eu passei a gostar da coisa, aí que eu peguei gosto pela coisa. E tem uma parte social também, tem uma parte de atendimento, de interação pública, eu achei isso muito bacana. E aí eu fui aprofundando as minhas experiências, e eu sou, meu trajetório é na área técnica, eu venho da eletrônica, depois que eu fui fazer, eu já estava tendo experiências espirituais há muito tempo, eu já estava controlando a experiência fora do corpo há mais de uma década. Quando eu fui estudar filosofia, eu já tinha uma formação em eletrônica, já tinha uma espécie de especialização técnica em física dos semicondutores, né? E aí eu comecei a juntar as teorias da física com a parte das experiências espirituais e comecei a aplicar metodologia científica nas minhas experiências extrafísicas, mas não no caminho do professor Dr. Valdo Vieira. O meu caminho não era só anotar as coisas, ou não era nomear e criar relações só de plano espiritual. Eu estava tentando criar relações entre as possibilidades de uma progressão da matéria para o físico e do físico para o material. E eu fui descobrindo que dentro do espiritual você conseguia ter diferentes níveis de sutileza. Conforme eu treinei a clarividência no plano físico, que é uma coisa que eu não tinha, e eu fiz exercícios até abrir a clarividência, começando pelos exercícios de bioenergia que eu aprendi com Wagner Borges, depois seguindo orientação de espíritos fora do corpo.
eu fui criando um método de abrir clarividência que eu conseguia controlar a percepção de lugares mais sutis. E aí eu fui aprendendo a meditar aqui, com pessoas que ensinam meditação. Eu aprendi a meditar e aprendi a fazer meditação fora do corpo para ficar mais sutil, e a partir de lá usar a clarividência para lugar mais sutil ainda. E aí eu percebi que você tem outro nível, em que parece que não tem espaço, que a informação é toda sobreposta, mas tem muito ruído para mim. E aí seres mais sábios que eu foram me explicando algumas coisinhas que eu tinha curiosidade, que eu achei muito bacanas, sobre como era aquele, um lugar que não tem espaço, está tudo sobreposto. Realmente não tem separação. Tudo que é similar a você vai te afetar, porque não tem a garantia, a segurança do espaço separando, né? E aí eu comecei a falar, mas como é que tem essa transição? Aí eu comecei a investigar e participar de grupos. É engraçado, tem grupos extrafísicos de pessoas que, quando estavam no corpo, eram físicos, outros eram monges, outros eram experimentadores assim, de acupuntura, outros faziam meditação transcendental. E quando você vai trocar ideia, é muito bacana, porque cada um tem uma abordagem e é complementar. Aí começou esse modelo que a gente estava discutindo sobre a consciência da origem a partir da necessidade kármica, começar a criar um plano de tempo, depois começar a criar um plano de espaço junto com o tempo para dar conta das necessidades de resolver os vazios. E aí ela cria pensamento, cria emoção, e conforme as emoções vão ganhando complexidade e vão se sustentando sem se resolver espiritualmente, vão criando níveis espirituais mais densos, até que o espiritual não tem mais para onde ir. Você precisa criar um lugar mais denso ainda, e aí vira matéria. É como um avalanche. Sabe quando você tem um copo que já está com a água para cima, quando a gotinha transborda, e não escorre uma gota, escorre um monte porque estava acumulado? É mais ou menos esse efeito de avalanche. Quando você vai do espiritual para o físico, tem uma diferença de densidade muito grande. E aí a matéria é muito mais densa do que o espiritual, meio que num efeito parecido. É um potencial acumulado da natureza que se realiza na matéria, e a nossa conexão acaba sendo aqui, da maneira como a gente experimenta o mundo físico. Então, essas separações, elas me parecem ser uma necessidade da própria consciência e da mecânica do universo, de como a coisa funciona, né? E, do meu ponto de vista, nós somos participantes, cúmplices disso. Estou tentando não entrar muito na área técnica, não ser muito físico, mas está difícil, porque eu acabei de dar o curso de física espiritual. Ontem eu passei mais de 10 horas falando sobre isso com os alunos, foi a segunda aula, foi o dia todo, assim, eu fiquei muito tempo falando com eles. E aí eu tô com a cabeça ainda totalmente ligada em física. Que maravilha. Eu vou colocar agora 2 perguntas do Léo, em conjunto aqui, que ele pergunta aqui, ó. Consciências pertencentes ao plano mental reencarnam? E a segunda, consciências do plano mental podem ser amparadores, mentores, e qual o papel dessas consciências? Vamos lá. Então, eu acho que tem, na minha opinião, eu tenho uma opinião cognitiva formada das minhas experiências extrafísicas, eu tenho memória, então eu sei o que eu consigo sentir, o que eu consigo separar do que me foi ensinado. O conceito de plano mental e entidades do plano mental mudou completamente ao longo dos anos nas minhas práticas. Eu estou saindo do corpo faz 40 anos. Pouco mais. Conscientemente, com controle, faz mais de 40. Os primeiros 3 anos ali eu não era muito controlado, era só uma coisa que acontecia. E eu aprendi essas divisões de planos lá para trás. São 40 anos dentro de um modelo que eu fui meio que desmontando à medida que as experiências foram contrariando a teoria que me foi ensinada. Uma delas é que a gente possa ir para o plano mental, nas experiências extrafísicas, ou encontrar seres mentais. A gente encontra seres do plano espiritual muito sutis, muito equilibrados. Tem regiões do plano espiritual que são completamente inalcançáveis por nós quando nós estamos encarnados. Porque o fato de estarmos ancorados em corpos faz com que nós não consigamos estabilidade nos níveis mais sutis do plano espiritual. Simplesmente porque o corpo gera uma assinatura em nós espiritual, que é
uma âncora que dificulta chegar nesses pontos, mesmo em estado de meditação extrafísica. Mas eu já tive experiências com espíritos equilibrados que me ajudaram a ter algumas aproximações, de ter vislumbres, o equivalente à clarividência do plano mental. E na minha percepção, lá não tem espaço, é só tempo, não tem forma. Então não tem corpo. Não tem como reencarnar. Não tem como reencarnar. Quem está nos planos espirituais mais sutis também não tem como reencarnar. Você tem um nível, você tem um gatilho, a partir de um certo ponto não reencarna. Isso diz muito a respeito dos avatares que reencarnaram aqui. Eles estavam nesse limite. Antes de passar para o próximo nível, os caras tiveram a sua vida de despedida aqui, mudando o planeta de alguma maneira. Depois não volta mais, não consegue mais reencarnar. Que não é o caso nem do Siddhartha, nem do Gandhi, que tiveram retorno. Tá? Então essa é a minha percepção, essa é a minha memória das experiências extrafísicas, isso é a interação que eu tive com esses seres. Então, esses seres mentais, eles não têm uma interação linear no plano espiritual nem no físico, eles têm uma percepção simultânea. Então eles não podem ser amparadores, eles não podem ser guias, eles não podem ser mentores. Mas você pode ter espíritos bastante sutis que usam técnicas mediadoras e espíritos que funcionam como retransmissores, em inglês se chama de relays, né? São retransmissores, são espíritos que têm contato com você e com um nível mais sutil e podem ajudar uma conexão indireta com seres mais sutis, do plano espiritual não reencarnante. Isso é muito raro. Geralmente são pessoas que têm algum diferencial, alguma proposta em algum trabalho durante um período de tempo, tem esse contato enquanto fazem aquele trabalho. Então, essa separação, para mim, ela é muito clara nas experiências e na clarividência. Dá para sentir as presenças de espíritos até bem próximos desse nível de não reencarnação, que ainda conseguem reencarnar, que ainda conseguem trocar informação aqui. Mas, para mim, não é esse, né? Não é esse o trajeto, né? Mental não interage aqui, mental não reencarna. E a gente não vai plano mental fora do corpo. Você não vai desencarnar direto plano mental. Tem muitos... Eu, num período, acreditava que dava, porque me foi ensinado isso por pessoas que eu respeito, confio, por livros de pessoas respeitáveis. Mas elas estavam reproduzindo crenças anteriores a elas. E o meu ceticismo é não sustentar essas crenças e partir para a experiência. Aí entra a minha metodologia científica e o meu desvínculo, eu não estou ligado a nenhuma ordem, a nenhuma coisa, permite que eu fale da minha experiência sem medo de represália, porque eu não tenho um chefe, eu não tenho um líder, não tenho ninguém acima de mim. Eu tenho amigos espirituais e que, quando eu estou falando algo que bota o ponto de vista deles em questão, que às vezes tem espíritos encarnados que têm crenças, eles vêm bater papo comigo. Quando alguém vem tentar me convencer de alguma coisa, geralmente eu paro e converso e questiono o questionamento. Ah, mas de onde você tirou? Por quê? Como foi? Qual a experiência que fundamenta esse ponto de vista? Eu faço isso com espíritos, faço com pessoas. E aí a pessoa, geralmente, que está com rigidez, ela acaba confrontada com o fato, quando ela externa isso, de que ela está reproduzindo algo que foi apresentado com autoridade de alguma maneira, ou num livro que ela acha inquestionável, que ela acha que é algo sagrado, ou escrito por alguém que para ela tem uma figura de algo perfeito. E na natureza não tem nada pronto. Perfeição é estagnação. Né? Tá tudo em transformação. Se tiver algo que fique perfeito, deixa de existir no nosso espaço-tempo, porque se mudar, estraga. Interagir com a gente é mudar. Algo perfeito não interagiria conosco. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link
também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.